Oi, turma, aqui é o IGTV sobre raiva, como eu havia falado, que ia colocar hoje à noite para vocês. É uma doença muito importante na área da medicina veterinária. É considerada a sétima doença infecciosa de maior importância no mundo. Então, a raiva é uma zoonose de origem viral. Todos os animais de sangue quente são suscetíveis a ter a raiva, né? Bovinos, cavalos, cães, gatos. É amplamente distribuída e geralmente é fatal. A letalidade é 100%. Infelizmente, dificilmente algum humano, algum animal irá se recuperar, porque a letalidade é 100%. E ela é caracterizada por uma encefalomielite fatal, ou seja, vai inflamar o encéfalo e a medula espinhal. É uma doença muito rápida, uma doença aguda do sistema nervoso central que pode acometer todos os mamíferos, como eu já falei, que são os hospedeiros susceptíveis. E a doença é de notificação obrigatória, segundo o Código Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Para ter uma noção onde está o vírus. Ocorre muito em animais sentinelas, né? Os animais errantes, que alguém vai, descobre, passa a raiva para um outro animal, né? Então ele sabe que ali, a fiscalização sabe que por lá está o vírus Rabidoviridae, né? O vírus da raiva. O agente etiológico, então, é da família Rabidoviridae, que tem um formato de bastão. Ó. Vocês podem ver, tem um formato de bastão. O gênero é Lyssavirus. Lyssa quer dizer raiva. Então, Lyssavirus, vírus da raiva. Dividido em genótipos. O genótipo 1 é Rabies vírus, que é o vírus rábico. A distribuição é mundial. E ele vai infectar e replicar em neurônios. Então, ele é neurotrópico. Também vai replicar no local da mordida. Então, o cão vai lá com raiva, morde o humano. Naquele local ocorre uma replicação no tecido muscular e no tecido conjuntivo. E depois ele vai para o sistema nervoso periférico, depois para o sistema nervoso central e de lá vai para as glândulas salivares e os órgãos. Então, aqui nós temos o vírus, né, que tem um formato de bala de revólver. O Rabidoviridae é o mais comum, tem o vírus RNA de fita simples envelopado e o tamanho, o diâmetro médio é de 75 nanômetros e o comprimento de 100 a 300 nanômetros. Continuando, esse vírus ele não sobrevive à radiação ultravioleta, dessecação, calor. Putrefação, ou seja, quando o animal morre e começa a se decompor, a putrefação destrói esse vírus em torno de 14 dias. Em relação a produtos químicos, ele vai ser inativado por hipoclorito de sódio, álcool 70%, preparações de iodo, composto de amônio quaternário e formaldeído a 10%. São pouco resistentes a detergentes e sabões. Distribuição geográfica. De 2009 a 2019, foram 15.454 casos no Brasil. Olha aqui, em azul nós temos os cães. Então aqui, taxa de mortalidade. Morreu muito cão aqui são os anos, ó. 1986, 2017. Você viu que passando o tempo, ó, teve maior controle, mais profilaxias, né? Mais educação pública. Então aí foram diminuindo. Aqui nesse pico aqui são os morcegos, né? Os morcegos teve aqui um pico de muita mortalidade e depois foi diminuindo também a raiva. E mostrando outra ilustração, muita gente acha que são os cães que têm um maior número de indivíduos com raiva. Porém, os que têm mais raiva, casos por espécie, são os bovinos, com 80,2%. Depois nós temos os equinos, que seria esse meio avermelhado aqui. Esse verde seria da fauna, ou seja, animais silvestres. O amarelo são os caninos, que aí sim são os cães, né? E os outros, que seria esse cinza, são os felinos, os suínos e ovinos. Então, esses são os casos por espécies. Os bovinos são os que são mais infectados. Reservatórios do rabies vírus são os carnívoros e quirópteros. Os quirópteros são os morcegos, tá ok? Dos morcegos, nós temos os Desmodus rotundus, que ele é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, de mamíferos e aves. O tamanho é de 7 a 9 centímetros de comprimento. E também temos o Tadari da espécie, que é outro tipo de morcego.
Ele é insetívoro, ou seja, ele se alimenta de insetos e artrópodes. E o tamanho, ele é bem pequeno, 4 centímetros de comprimento. Ele é muito pequeno. Então, esse aqui, vamos supor que ele está infectado. Aí ele vai lá no abrigo dos morcegos. E aqui tem de tudo. Tem os hematófagos e tem os não hematófagos. E aí eles começam a brigar por espaço. Então aí o que está infectado vai lá e morde ou faz uma arranhadura no morcego que não tem nada. E aí ele vai acabar transmitindo o vírus pela saliva para o outro morcego. E aí o outro morcego que não é hematófago se infecta também. E aí esse, por alguma razão, vai começar a brigar com os colegas deles e aí acaba também passando o vírus para os colegas deles, para os outros morcegos. Então é muito fácil, a via de transmissão é muito fácil alastrar entre eles. Via de eliminação, como eu já tinha falado mesmo, a via de eliminação é pela saliva. O vírus pode ser identificado na saliva. Olha aqui a saliva. Dias antes de começar os sinais clínicos. Então, antes do animal começar a se manifestar, ele já tem, o vírus já consegue ser identificado. Os cães e gatos até 10 dias antes do início dos sinais clínicos. Os desmodos rotundos, que são os morcegos, um tipo de quiróptero, é 202 dias antes do início dos sinais clínicos. A transmissão vai ser por mordedura, arranhadura, lambedura. É bem raro por aerosóis. E também transplante de córnea e órgãos, né? Aí sempre tem um exame antes, né, para transplantar os órgãos e tudo para ver se não está o vírus. E consumo de carcaça infectada também. Então tem muita gente que, principalmente criança que vê um morcego, já teve caso de ver um morcego na rua e ir lá manusear, não ter, é uma criança, né, e acabar se infectando com esse vírus, tá? Então aqui, esse cachorro vai e morde o humano. Nesse local de mordida ocorre uma replicação do vírus, vai para o sistema nervoso periférico, vai para o sistema nervoso central. Então, de lá tem mais replicações e aí passa para os órgãos e glândulas salivares. Então é bem complicado. Aqui também, ó, mordendo a cara da tutora. E a porta de entrada é pela pele lesada e mucosa. Então, tomar muito cuidado com óleos, né? Se passar no olho, pode também acabar infectada. E a pele lesada, que vai ter o ferimento e aí a saliva vai estar em contato com o sangue, né? Ciclos epidemiológicos. São 4. Ciclo urbano, que são os cães e os gatos, né? Os cães e os gatos são as principais fontes de infecção desse ciclo. Ciclo silvestre, que são as raposas, gambás, lobos e coiotes. Ciclo aéreo, os morcegos, que são os hematófagos e os não hematófagos. E o ciclo rural, que são os animais de produção. Então, por exemplo, esse morcego vem, vai lá, morde, vai lá, pica um bovino. Então, ele está infectado, ele passa para ele, tá? Ou também esse morcego pode ir lá ver o humano e também fazer a mesma coisa, e os animais silvestres. Aí esse gato, por acaso, vai lá na floresta e acaba encontrando uma raposa, acabam brigando, infecta esse gato, que depois vai no tutor, arranha o tutor ou algum humano e acaba também transmitindo o vírus. Então é bem complicado. Sinais clínicos nos cães e nos gatos. Então tem 3 fases: a prodrômica, a excitatória ou excitativa, e a fase paralítica, que aí depois chega ao óbito. Então a fase prodrômica é de 2 a 3 dias, ela leva em torno disso. Ocorre uma alteração no comportamento e ocorrem sintomas não específicos, por exemplo, uma febre, pode ter uma febre. Fase excitativa de 3 a 7 dias, ocorre uma agressividade, o animal fica bem agressivo. Tem fotofobia, que é medo da luz, né? Perambular sem destino, uivar, latir frequentemente. Ocorre muita salivação. Por quê? Os músculos da deglutição eles ficam paralisados, incoordenação motora e convulsões. A fase paralítica é a última, de 7 a 10 dias, tá? Se a fase excitativa for curta, onde ocorre uma paralisia, né? A coma, e aí o animal morre em média de 10 dias. Aqui mostra um morcego se alimentando do sangue de bovinos e aqui estão já na fase paralítica, né? Praticamente